Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, eu fiz um vídeo nessa madrugada para falar de um caso ontem que eu vi no canal do Júnior. Inclusive entrei e participei de uma acusação de um suposto caseiro de uma chácara do irmão ancião regional mais velho de Campinas, né? E hoje pela manhã recebi a ligação do irmão, que eu já tinha conversado com ele antes. Ele é advogado e faz parte do ministério na Grande São Paulo. E a gente conversou mais ou menos mais de uma hora, irmãos. Inclusive tinha cliente esperando, ele deixou o cliente esperando pra gente conversar. Uma conversa de alto nível, tá? E ele falou: olha, irmão Tiago, acompanhe os seus conteúdos, acompanhe os seus cultos online. Gosto muito. Não concordo com tudo que o irmão fala, e ninguém deve concordar com tudo que eu falo. Você não é eu. Nós temos que discordar, irmãos, com respeito. Cada um vai ter uma forma de enxergar algumas coisas diferentes do outro. Isso é normal, irmãos. Isso é que é salutar. Isso é que faz que nós crescemos como comunidade cristã. E ele falou: olha, eu tenho, como advogado, eu tenho eu tenho acesso a todos os processos em andamento, né? Como uma pessoa filiada à OAB. Ele falou: aquele caso que foi exposto ontem, o irmão, tal do Ricardo, que foi no canal do Júnior, ele não tinha vínculo empregatício de empregada do irmão, tá? E ele não tinha nenhum vínculo. O que acontece? Ele alugou uma casa do irmão, fez um contrato, tá o contrato assinado, e no contrato, como forma de pagar o aluguel, ele fazia alguns trabalhos pro irmão. Aí a gente conversamos bastante de vários casos, e ele falou pra mim: se você quiser me manda um e-mail que eu vou te mandar todo o processo. É um processo da OAB, né? Supostamente ele nem poderia me mandar. Pra você mandar um processo da OAB, irmãos, quando eu falo processo, eu falo um processo montado completo, tá? O processo montado da defesa e o processo montado da acusação e o veredito do juiz. Então eu tenho tudo, irmãos, quase 800 páginas. Essa manhã eu folhei rapidamente 400, eu entendi o caso, não preciso ler as 700 porque é detalhamento jurídico para que fique bem acertado. E realmente tudo que ele falou estava lá no processo, tá? Então, esse irmão, até o que eu vi não, eu vi tudo. Eu vi todo o processo montado pela defesa. Eu não posso passar esse documento, porque é um documento confidencial. É o mesmo processo que o juiz tem quando vai julgar um caso, tá? Complexo, não deixa dúvidas. Tá tudo escrito lá, irmãos. Tudo, perícia, tudo, irmãos. Antes de começar a falar no vídeo, primeiramente eu quero parabenizar o sistema judiciário do Brasil. Vocês são muito melhor que o sistema judiciário americano, mas incomparavelmente melhor. A gente que é do Brasil, a gente não costuma dar valor. Eu já tinha falado em lives anteriores que o sistema penal do Brasil era muito melhor que o americano. E agora, gente, esse trabalho que esses advogados, tanto de defesa como o de advogado de defesa do Ricardo Brando, quanto o advogado, né, da parte pleiteante, fizeram um trabalho excelente, muito detalhado. Facilitaram bastante o trabalho do juiz. Este caso, irmãos, ele foi vencido pela defesa. No caso, o irmão do ministério. Ele venceu. Saiu do âmbito trabalhista, porque ele estava alegando trabalho escravo. Estou dando um resumo para vocês. E o processo continua no âmbito civil. Por quê? Porque ficou acordado que o irmão do ministério
loteou aquela chácara, loteou em vários loteamentos, e vai dar um dos lotes para o pleiteante. Então já está na vara civil, já não está mais na vara trabalhista. Então aqueles 6 milhões lá que estavam pleiteando já não vai acontecer. Tá bom? Até o processo que eu vi. Não sei se ele vai recorrer a outras instâncias. Devido a esse caso, irmãos, o vídeo que eu fiz, eu em momento algum falei que o ancião de Campinas, nesse caso aí, da chácara, né, ele estava correto. Mas eu analisei, segundo o que o irmão mostrou, e o irmão levou fotos no canal do Júnior, mostrou provas, né, que ele agiu de má fé, tá? Com essas provas agora total e o caso completo, irmãos, não foi bem assim que aconteceu. Eu tenho que ser justo nas minhas análises, irmãos. Eu não posso ser parcial. Eu tenho que ler ali e tenho que analisar. Me foram dadas... Lembra que eu falei ontem no vídeo? Estou pronto para ouvir a outra parte. Não foi o advogado do irmão de Campinas que me trouxe, não. Foi um outro irmão que falou, olha, não tem nem vínculo com ele, irmão. Mas que eu gosto do irmão, e o irmão é correto nas análises, tô te passando. Então eu li, né, o processo montado, não tem dúvida, irmãos. Tá tudo ali, não é nem questão de... Agora, o irmão de Campinas pode ter agido de má fé, aproveitado da inocência do irmão? Pode. Mas esse irmão também não é tão inocente, ele já tinha uma empresa aberta. Então nesse caso, constava como uma prestação de serviço, não de vínculo empregativo, tá? Gente, é duro, viu? Agora eu tenho que fazer trabalho de juiz agora. Pois é, quem vai se meter, envolver nesses casos, né? Aquela coisa, né? Pardal que anda com João de Barro acaba virando servente de pedreiro. É isso aí. Tô fazendo trabalho de advogado, de juiz até, de analisar caso, de graça. Tá vendo? Tivesse pelo menos escutado a minha mãe e estudado, né? Tava ganhando dinheirão aí. Mas faz parte. A gente tem que ser correto. Então nesse caso aí, continuo com a mesma posição. Nenhum irmão com processo pendente, ele pode estar no ministério. Não é a minha posição, é a posição da instituição. Vocês da congregação que estão me atacando, eu estou defendendo a instituição de vocês. Isso são os mandamentos, são os ensinamentos, são as regras de condutas da igreja. Eu não estou falando coisa da minha cabeça. Mas, entendeu? Então, continuo com a mesma opinião. Não vou fazer uma retratação, porque eu não falei mal do irmão. Tá? Não falei mal do irmão. Posso fazer uma retratação? Eu vou fazer uma retratação como cristão. Depois eu vou falar o porquê. Mas eu não fui ameaçado de processo. Ninguém me ameaçou de processo. Ninguém falou pra mim que eu tenho que fazer uma retratação. O irmão só me passou os processos, a qual eu agradeço muito pela sua forma de conduta, pela forma com que nós conversamos. Um verdadeiro gentleman. Me explicou com tranquilidade e teve a confiança. Ele falou, vou confiar em você, você não pode passar isso pra ninguém. São documentos confidenciais. E ele teve total confiança em mim e com certeza, irmão, eu morro, mas não passo esse documento pra ninguém. Tá? Por quê? Porque me foi confiado. Eu sou homem, moço. Minha palavra não volta atrás, não faz curva. Entendeu? Então eu li lá o documento, são 700, quase 800 folhas, irmão. Quase 800 folhas. Ele me mandou por PDF no meu e-mail. No que eu li lá, na justiça, no processo, tanto da parte da defesa como na parte do ataque, não foi o irmão de Campinas que agiu de má fé. Ele pode ter aproveitado de alguma ignorância do irmão, mas não foi. Então eu venho aqui falar o que é certo, tá bom? Porque essa vai ser minha postura. Não é que eu jogo pros dois lados, que eu não, irmão. Eu jogo pro lado da justiça. Vai ter hora que a congregação vai estar certa e vai ter hora que ela vai estar errada. Vai ter hora que o crítico vai estar certo e vai ter hora que vai estar errado. Vai ter hora que eu vou estar certo e vai ter hora que eu vou estar errado. Simples. Ninguém tá acima, irmãos, da justiça. Então, é isso.